Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre plantas, fisiologia das plantas, tá? Então, eu trouxe aqui um resumido, né, de como é que as plantas funcionam. Claro que isso aqui tem muita coisa para se estudar, só para vocês terem noção, né, se você pegar um livro de fisiologia vegetal, um livro que vai ter aí, o mais resumido que tenha, é umas 700 páginas, tá? Então, há muita coisa, muita informação sobre fisiologia de plantas. Então, eu trouxe para vocês aqui os pontos mais importantes. Como é que as plantas funcionam? Bem, primeiro a gente tem que lembrar como é que uma planta se alimenta. Como é a nutrição de uma planta? Bem, as plantas elas utilizam, né, a fonte de energia, moléculas que elas mesmas sintetizam. Então, ela vai usar a fotossíntese, então ela vai sintetizar aí a glicose a partir do gás carbônico e da água. Ela precisa, então, do gás carbônico e água, tá? Mas para que essa fotossíntese funcione, ela vai precisar de vários minerais, né, que ela também vai absorver junto com a água do solo. E o gás carbônico, ela vai absorver da atmosfera, tá bom? E aí, durante a respiração, ela vai consumir essa glicose para produzir, ó, ATP, que é a molécula energética do nosso corpo e também do corpo das plantas. Lembrando, pessoal, que as plantas elas são classificadas como autotróficas. A planta, né, ela tem, na verdade, dois estágios. Ela é um momento da vida dela heterotrófica e a maior parte da sua vida autotrófica. Quando é que uma planta ela é heterotrófica, ou seja, ela se alimenta de uma outra coisa, não produz seu próprio alimento. É quando você tem uma planta dentro de um embrião na semente, quando ela vai germinar, ela vai se alimentar das reservas que a planta mãe deixou para ela ali na semente. Então, ela naquele momento não está fazendo fotossíntese. Mas à medida que ela vai crescendo e começa a formar pigmentação verde e começa e cloroplastos e começa assim a fazer fotossíntese, ela deixa de ser heterotrófica e passa a ser autotrófica, tá? E aí em diante ela vai ser autotrófica. De modo geral, as plantas vão ser sempre autotróficas, mas também, mesmo na sua fase autotrófica, algumas podem também buscar alimento adicional, que no caso são as plantas carnívoras, que elas se alimentam de moscas, por exemplo, né, de insetos. E aí ela não deixou de ser autotrófica, ela apenas está complementando a sua alimentação com outros seres vivos, tá bom? Então, isso são observações básicas sobre nutrição. E com respeito à fotossíntese, né, o que as plantas, como é que ela tira a energia da luz, né, solar? Bem, aqui a gente pode ver a luz, né, difusa, ou podemos dizer assim, aberta em todos os seus espectros, né? A luz na fase do visível, que é como se a gente estivesse olhando um arco-íris. Na faixa do visível, a luz, a planta, ela vai absorver na faixa do azul e na faixa do vermelho. São os picos de absorção, tá? É o red e o blue, tá? Então, esses comprimentos de onda, que são 430, faixa do azul, e 680, faixa do vermelho, é onde a planta está absorvendo energia. E a parte que ela mais reflete é uma parte do azul até o amarelo. Então, de modo geral, ela vai emitir luzes, né, comprimentos de onda que vão juntos compor a cor verde. Por isso que as folhas são verdes, tá bom? Porque ela está emitindo a luz, a parte da luz que ela não usa, ela está devolvendo para o ambiente.
E aí a fotossíntese ela vai ser ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho uma planta que está sob baixas temperaturas, a fotossíntese dela é menor. À medida que você aumenta a temperatura, ela vai aumentar, né, também a sua atividade. Isso na condição de luminosidade ótima. Só que também tem um momento limite, né, que se você passar, ocorre desnaturação proteica, né, entre 30 e 40 graus, e aí você tem um limite, onde você é, está perdendo, podemos dizer assim, a qualidade da fotossíntese, porque ocorre desnaturação proteica, desordem a nível proteico, e a fotossíntese não funciona bem, tá bom? Outra coisa que também vai influenciar a fotossíntese é a própria luz, é a própria intensidade luminosa, tá? Existem locais do mundo em que você tem uma grande quantidade de luz e outros você tem menos. Por exemplo, a gente mora aqui no Ceará e a gente está basicamente no meio do mundo, né? A gente está, a gente tem uma norte a parte do hemisfério sul. A gente está bem no centro. E aí, aqui a gente tem uma grande incidência de luz. Já quem está, a planta, por exemplo, que está mais afastada do meio do mundo, ela vai ter também menos incidência de luz. E quanto mais luz você tem, mais você vai ter possibilidade de fazer fotossíntese. Claro que também, se você der muita luz, pode chegar um ponto em que a planta ela satura, ela só consegue usar uma parte, que aí no caso a gente chama de PSL, ou ponto de saturação luminosa. Só para vocês terem uma noção, aqui no Ceará a gente tem aí em torno de 2.000 lux, ou intensidade luminosa. Então a gente tem muita luz aqui no Ceará. Por isso que é bom, né, para fazer energia solar. E outro aspecto também importante saber sobre a fotossíntese é a questão do balanço, né, entre a fotossíntese e a respiração. A gente chama de PCF, ou ponto de compensação fótico. O que é isso? A planta, ela está fazendo sua respiração, então ela está consumindo glicose. A planta, ela também está fazendo fotossíntese. Então, imagine o seguinte, que eu gasto 10 glicose, certo? Se a planta ela estiver produzindo 7 glicose, ao mesmo momento que está gastando, ela vai passar fome. Se ela estiver produzindo 10, gastando 10, ela está exatamente no ponto de compensação fótico. Ou seja, ela está produzindo o que é suficiente apenas para comer, tá? Se a planta ela estiver produzindo mais, tipo 20, 40, ela está produzindo o suficiente para sobreviver e o suficiente para crescer. Crescer, para florar, para, por exemplo, frutificar. Tá? Porque quando você está pegando ali uma maçã ou uma manga, você está ali recebendo um pacote de energia que a planta acumulou para você, para que o animal coma e leve a semente para outro canto, dispersando assim a espécie. Tá? Então, perceba que a planta ela só vai crescer e produzir frutos se ela tiver fazendo mais fotossíntese do que ela precisa para sobreviver, tá certo? Então, sempre a planta tem que estar sobre um ponto de compensação fótico. Se você, por exemplo, é um agricultor e suas plantas estão ali por um problema de temperatura, baixa luminosidade, outros problemas de nutrição, não estão com uma quantidade de fotossíntese muito acima do ponto de compensação fótico, isso quer dizer que você vai ter uma baixa produção, ou quase nada de produção. Como acontece, por exemplo, no sul, quando as plantas passam por uma friagem.
E aí as plantas sofrem um estresse tão forte que elas não conseguem fazer fotossíntese adequadamente. E por isso as plantas não vão formar, por exemplo, no caso do milho, não vai formar espiga. E aí o produtor ele perdeu praticamente tudo, ele só vai tirar ali o que a planta formou de massa para poder dar aos animais. Mas não vai ter o milho, por exemplo. Não, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. As plantas existem o que a gente chama de micronutrientes e macronutrientes. São minerais, né, elementos químicos que a planta precisa para sobreviver. Alguns precisam mais, a gente chama de macronutrientes, e outros a planta precisa menos, a gente chama de micronutrientes. Vou ampliar aqui um pouquinho para vocês verem. Tá? Aqui está em português, né, os macronutrientes. O hidrogênio, carbono, oxigênio, esses daqui vai ser obtido pela água e pelo gás carbônico, e os outros que vão ser obtidos no solo, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, enxofre, silício, e os micronutrientes, aqueles que precisam em baixa quantidade, também vão ser absorvidos no solo, vai ser o que? O cloro, ferro, bromo, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel e molibdênio. Então, são os minerais que as plantas vão precisar, tá bom? Aqui, ó, tá em inglês, mais ou menos, só para vocês terem noção de quantidade, né? Em torno percentual, 90% do que a planta tem em sua composição é feita de carbono e oxigênio. 6% é de hidrogênio. E os outros 4% vão ser desses outros nutrientes, os macros nutrientes e os micronutrientes. 1,5% é de nitrogênio, 1% é de potássio e o resto, né, basicamente cálcio, magnésio, fósforo, enxofre e silício, vão formar aí mais ou menos quase 1%. Então aqui, ó, eu tenho 96 mais 3%, 99, 0,9% desse cálcio até silício e 0,1% vai ser oriundo dos micronutrientes. Mas, perceba, se eu faltar com um micronutriente desse, por mais que a planta use pouco, ela pode morrer ou ela pode não produzir. Por exemplo, se eu não der boro para uma planta, o que, é que vai acontecer? Na época de florar, ela flora pouco e o que flora vai cair antes de formar o fruto. Então, você não vai ter produção. Você tem uma mangueira e não tem boro, não vai ter fruto, tá? Então, é importante a gente entender aí essa questão da nutrição de plantas, principalmente quem é agricultor, quem trabalha com plantas, tá bom? Lembrando, pessoal, que a agricultura ela é responsável por o Brasil ser o que é hoje, tá? As pessoas não destacam a indústria e outras coisas, mas o Brasil só não está desgraçado de vez porque tem agricultura. A agricultura é o maior gerador de empregos e também maior, de grande importância estrutural para um país. E no caso do Brasil, ele é um cinturão, né, de alimentação do mundo. Tá? O Brasil não só produz para ele, como exporta alimento para muitos países. E aqui, pessoal, só para... Tá tudo em inglês, tá? Mas eu coloquei aqui para a gente observar alguns grupos só para entender a função, né? Ó, o nitrogênio e o enxofre, eles têm função basicamente como parte dos compostos de carbono. O fósforo, o silício e o boro, eles vão ter importância tanto na geração de energia, molécula energética, por exemplo, o fósforo faz parte do ATP, como também vão estar unidos, né, a açúcares para formar a estrutura celular. Aqui, outro grupo importante, né, chamar atenção, são os iônicos, né, que vão ser responsáveis pelo balanço iônico, funcionamento do turgor celular, da troca de água entre as células, manutenção do funcionamento dos cloroplastos, dos plastídeos, tá? E aí a gente tem o potássio, o cálcio, o magnésio, o cloro, o manganês e o sódio. E o quarto grupo são nutrientes envolvidos nas reações redox. São reações de troca
de energia, e também são estruturas, elementos químicos que também estão relacionados a pigmentos, né, do fotossíntese, funcionamento da fotossíntese, como ferro, zinco, cobre, níquel, molibdênio. E aí, pessoal, aqui eu trouxe para vocês esse slide para explicar um pouquinho sobre a condução da seiva mineral e da seiva orgânica, ou também conhecido como seiva bruta ou seiva elaborada. Né? A seiva mineral, ou também chamada seiva bruta, é basicamente a água e esses nutrientes que vêm do solo para a planta, tá? E essa seiva, ela consegue ascender ou sair do solo e chegar até o topo, né, até as folhas, né, e partes da planta, por meio da coesão, né, e da tensão que ocorre dentro desses vasos. É como se fosse um canudo. Quando você coloca um canudo, por exemplo, bem fino na água, você vai notar que ele, sem nenhum esforço, vai puxar a água e vai sair um pouco de água no topo. E se você sugar, aí que vai subir água, né, muito mais. Quanto mais fino for o canudo, menos esforço você vai fazer para succionar essa água, tá? E quem é que vai fazer essa função de sugar? Vai ser lá as folhas. Vai ter o quê? Nas folhas tem os cloroplastos, quer dizer, tem os estômatos, né? Que são formados por células guarda. São células que vão se unir e quando ela tem água, ela abre um buraco, como se fosse um buraco na folha, e por meio desse buraco vai sair o quê? Vapor de água. E ao fazer isso, ela cria uma pressão, uma tensão, na verdade, que vai succionar a água por meio dos vasos de xilema, ou seja, trazendo água do lado das raízes para as folhas. E também a água ela vai interagir com os vasos de xilema, ganhando assim ganhando capacidade, né, de por meio das suas ligações termomoleculares subir como uma coluna e chegar, né, a toda a planta, tá? Sendo assim, sugando a raiz. Existe, então, uma diferença de potencial hídrico da raiz até a folha. E isso faz com que a água seja, né, assim, tirada do solo e chegue a toda a planta. E com respeito aos estômatos, só para vocês visualizarem aqui uma folha, e aqui a gente consegue ver os estômatos. São duas células que, quando elas estão murchas, ela fecha. Quando elas estão cheias de água, elas se abrem e formam um buraco entre si, tá bom? E aí formam o poro estomático. Por meio desse poro estomático, ocorre tanto a saída de vapor de água, quanto também a entrada de gás oxigênio e gás carbônico, tá? Então ocorre todo esse fluxo aqui, de entrada e saída. E esse fluxo, né, esse poro, ele vai se formar, o estômago ele vai abrir ou fechar dependendo da condição ambiental. Por exemplo, se você tem uma alta intensidade de luz, você está dizendo assim, planta, vamos fazer fotossíntese, tem luz. O que acontece? O estômago abre. Se não tem luz, tá tipo ao entardecer ou ao amanhecer, né? Ocorre o quê? Não tem luz para fazer fotossíntese. Então, baixa intensidade, o estômago fecha, tá? Concentração de CO2. A concentração de CO2, né? Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, mais o estômago vai fechar. Por exemplo, se você tem uma planta em São Paulo, que a concentração de CO2 na cidade de São Paulo é muito maior do que, por exemplo, aqui em Calcaia, então você tem um estômago, a planta, por exemplo, lá com o estômago mais fechado, não quer dizer que ele vai fechar completamente, mas ele vai ficar mais fechado do que aqui, tá? E outra coisa também é o suprimento de água. Se você não tem água, se você não der água, o que é que vai acontecer? O estômago também vai fechar. Qual é o objetivo disso? Preservar a água que tem dentro da planta. Porque se ele ficar aberto, ele vai ficar jogando água para fora, mandando vapor de água para fora,
e não tem água para vir do solo, não vai subir água e a planta vai perecer, né, por falta de água. E aí, a seiva orgânica, ou também chamada de seiva elaborada. Esse termo elaborado quer dizer que foi uma seiva que sofreu processos, né, que foi formada por vários processos bioquímicos, no caso, a produção de açúcares, né? Então, a seiva orgânica ela vai estar cheia de frutose, que é o açúcar utilizado no processo de transporte, né? E sacarose, quer dizer, que vai ser frutose e glicose juntos. E aí você tem, né, um fluxo chamado hipótese do fluxo de massa, que o que é que acontece? À medida que você tem o acúmulo de açúcares no floema, esse açúcar ele acaba atraindo a água para si, né? Então a água passa do xilema para o floema e ao desse sacarose para as células vizinhas, ou assim contribuindo para a distribuição desses açúcares na planta. Como a gente pode ver esse experimentozinho aqui, você tem dois balões, né? Esse balão ele é feito de uma membrana semipermeável. Então, você colocou aqui sacarose. O que é que vai acontecer? A água vai sair do tanque e vai entrar no balão, vai inchar o balão. Ao inchar o balão, ela cria uma pressão. E ao criar essa pressão, como tem o escape, essa água vai subir e vai passar para o outro balão. Então, seria algo assim também. Você tem aqui muito sacarose, a água vai para o floema e isso acaba aumentando a pressão e permitindo a saída das substâncias orgânicas, sacarose, para outros tecidos da planta. Aqui a gente pode observar melhor isso, né? Por exemplo, aqui você tem células que estão produzindo, tem cloroplasto, estão produzindo sacarose, e depois vai virar conjugado com frutose e sacarose, a água sai do xilema e entra no floema, criando uma pressão que vai ajudar a essa sacarose chegar às células que não fazem fotossíntese, que são chamadas de células dreno, tá bom? Então, quando a gente olha para uma planta, a parte da copa, onde tem as folhas, você tem aqui a parte fonte, onde ocorre a produção desses açúcares. E o restante da planta, caule e raízes, elas vão servir como dreno, elas vão estar precisando desse alimento, tá? Só que acontece, se eu pegar essa planta aqui e eu arrancar um anel da casca, ao tirar essa casca, o floema ele é mais superficial, então eu posso estar arrancando todo o floema da planta. É como se eu cortasse o encanamento de floema da parte aérea para as raízes. Continua passando água pelo xilema, mas não passa mais açúcares para a raiz. O que é que vai acontecer? A raiz vai morrer e com a morte da raiz, toda a planta vai morrer também. Por quê? Porque a raiz ela é responsável por captar água e também captar os minerais. E aí também as plantas elas têm hormônios, né, substâncias que fazem com que ela funcione adequadamente. Assim como também a gente tem hormônios. Por exemplo, a nossa tireoide forma o hormônio T3, T4. Se a gente tiver muito hormônio T3, T4, a gente emagrece muito e fica irritado, muito bravo, até agressivo. Se a gente tiver pouco hormônio T3, T4, a gente começa sonolento, a gente engorda muito, né? Isso aí é o problema do hipotireoidismo. Então, a pessoa tem que tomar hormônio para poder ter um balanço aí hormonal adequado. Então, as plantas também têm substâncias que fazem, alteram o seu funcionamento. E uma dessas substâncias, a gente chama de auxinas, né? São algumas substâncias que têm essa mesma propriedade e são chamadas de auxinas. As auxinas elas são responsáveis pelo crescimento, pelo alongamento celular. E ela é muito importante, por exemplo, no caule, quantidades maiores de auxina vão estimular o crescimento. Já, se eu pegar essa mesma quantidade e levar para a raiz, vai inibir o crescimento. Então, baixas concentrações de auxina estimulam o crescimento radicular e altas concentrações de auxina estimulam o crescimento do caule.
tá? Então, perceba que o comportamento depende do tecido. Se eu tenho uma grande quantidade de auxina no caule, ótimo, vou crescer. Se eu tiver na raiz, não vou crescer. Se eu fizer baixa concentração, eu estimulo a raiz e posso não estimular o caule. Mas tudo tem um limite, tá? E aí, o que isso tem a ver com o crescimento? Bem, a auxina, ela estimula o crescimento, a divisão celular, tá? E se você tiver uma planta na luz, por que a planta, por exemplo, você fica assim olhando a planta e diz assim, a planta parece que vai rumo da luz. Por que isso acontece? Porque a auxina, ela, quando ocorre a, a iluminação, por exemplo, eu tenho aqui um ramo e a luz está batendo desse lado, a auxina, ela tende a se afastar da luz, a ser migrada para o lado oposto, o lado sombreado, e esse lado sombreado, ele vai ser estimulado a crescer. Ao estimular o crescimento, esse lado vai crescer mais do que esse. Então, vai envergar a planta, fazendo com que a planta cresça em direção ao quê? À luz. O que é bom, porque ela vai ter mais acesso à luz e vai ter a possibilidade de fazer mais fotossíntese. Só que isso, né, é um pouco diferente nas raízes. Se você pegar uma planta, né, e deitar ela no solo, você vai ver que as raízes parece que elas vão, tipo, crescer entrando no solo. Né? E como é que isso acontece? Né? E a parte aérea vai, tipo, subir em direção à luz. Então, o crescimento aqui da parte aérea foi o que eu acabei de explicar. A luz bate aqui, a auxina ela se acumula na parte sombreada, cresce mais, e aí a planta sobe, né, em direção à luz. Quando você tem isso na raiz, a auxina ela vai se acumular desse lado, na parte sombreada. Só que eu falei para vocês que a auxina, na raiz, ela em pequenas quantidades estimula o crescimento, mas em grandes, ela inibe. Então, o que vai acontecer? Esse lado vai ter tanta auxina que não vai crescer, e esse lado vai ter menos, então vai crescer. Então, ocorre o alongamento desse lado, e aí a raiz penetra no solo. Tá bom? As auxinas também são responsáveis pelo que a gente chama de dominância apical. As plantas, elas têm pontos de crescimento. Eu mostrei isso na aula passada. São as gemas, né? São os chamados meristemas. Tem o meristema apical, que é a gema no ápice da planta aqui, quanto também no ápice da raiz. E tem as gemas ou meristemas secundários ou laterais, que ficam aqui nos pontos de crescimento laterais, onde vão dar origem a folhas ou galhos. Então, quando você planta, por exemplo, uma mangueira, você vai notar que ela emite algumas folhas, né? Mas ela não forma nenhum galho lateral. Ela vai crescer em altura, até chegar a uma certa altura que ela para de crescer e começa a crescer em lateral, ou seja, formando os galhos. Se você quiser que a planta, deixar ela crescer, ela vai crescer dessa forma e vai ficar bem alta, por exemplo, a mangueira. Se você quiser que a mangueira não fique tão alta, você pode, ao chegar na altura que você quer, você corta a gema apical ou o ápice da planta, e ao fazer isso, você tira o produtor de auxina que está estimulando o crescimento naquele ponto. E ao fazer isso, você acaba estimulando o crescimento nas outras gemas. Então, aí a planta começa a formar, crescer de modo lateral. Tá? Então, essa técnica, por exemplo, ela é usada na agricultura, para você ter plantas de menor porte, né? Estimular também a floração. E quando as plantas já são maduras, porque a planta tem uma época juvenil e tem uma época de madureza, né? Onde ela já está podendo produzir flores. É como se fosse nós, seres humanos. Por exemplo, o homem e a mulher, ele tem um período que eles não podem ter filhos quando são crianças. Mas aí a mulher chega na sua madureza sexual, né? E o homem também.
né? O início dessa madureza é quando o homem começa, por exemplo, a ejacular e a mulher começa a menstruar. E aí eles ainda vão passar por modificações para ficarem bem preparados para ter filhos. No caso da planta, ela também vai ter uma época que ela não vai florar, ela vai só crescer, 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 ficar bem forte, ter reservas. Aí ela chega uma época que ela passa a florar. Na hora que a planta florar pela primeira vez, isso indica o início da sua madureza reprodutiva, tá bom? Por exemplo, um cajueiro tradicional, ele vai fazer isso com 5 anos. Um cajueiro precoce, ele faz isso com 1 ano. Então, depende, né, de planta a planta, variedade, tá bom? E, no caso, ao podar a planta, né, como a Sara colocou aqui, você está estimulando o crescimento lateral. Outro hormônio também, né, que também existe nas plantas, são as giberelinas. As giberelinas, eles são um hormônio que promove a germinação de sementes, também estimula o alongamento, principalmente dos internós, ou seja, o espaço que está entre uma gema e outra na lateral do caule. Então, se você, por exemplo, der muita giberelina para uma planta, vai acontecer o que com ela? Vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai criar, ó, a planta normal é assim, uma planta com muita giberelina é assim, ó. Você vai ver que o espaço que ficava entre uma gema e outra, onde saía a folha, ela vai crescer muito. E olha a altura aqui, o homem está na escada para chegar no topo dessa planta, que é uma planta de vaso, porque teve muita giberelina. Também a giberelina, ela vai estimular muito também o crescimento dos frutos e alongamento. Então, um cacho de uva normal, um cacho de uva de uma planta com muita giberelina, tá bom? Outro hormônio também que existe nas plantas é a citocinina, que ela estimula também a divisão celular e ela vai existir principalmente no ápice da raiz, né? E vai se espalhar na planta por meio do xilema. E o que é que ela, qual é a função dela? É como se fosse um hormônio que diz assim, ó, pessoal, vamos todo mundo ficar jovem. E ela mantém as estruturas jovens, né, funcionando adequadamente. Né? Já o outro hormônio, o ácido abscísico, já faz o seguinte, faz o contrário, induz o envelhecimento e faz com que as gemas parem de crescer ou entrem em dormência. Então, o ácido abscísico, ele vai ter uma função, por exemplo, para impedir que uma semente germine. Então, quando você tem lá uma espiga de milho formada, com um milho seco, por que aquela semente não germina dentro da espiga mesmo? Porque tem ali o ácido abscísico, em grande quantidade. Aí ela vai germinar quando? Quando ela tiver contato com a água, que a água vai entrar, vai tirar esse ácido abscísico, diluir, e aí a semente pode crescer. A outra coisa também envolvida aí no ácido abscísico é se a planta tiver com falta de água. Se não tiver água, esse ácido abscísico ele vai se acumular na planta e vai dizer assim, estômago, fecha. E é assim que o estômago fecha para impedir a perda excessiva de água. E também para todo o crescimento. É o que acontece também em algumas plantas aqui no Ceará, não sei se vocês percebem, mas na época de seca, algumas plantas perdem todas as folhas, não crescem e ficam lá paradinhas, dormentes, como se estivesse em coma. Quando cai a água, o que acontece? Esse ácido abscísico se dispersa na planta, começa a aparecer folhas e folhas e folhas, e a planta volta a crescer. Então, esse período de dormência é também feito pelo ácido abscísico, tá bom? E, por último, outro hormônio também que é presente é o etileno. Ele estimula o amadurecimento dos frutos, né? E também a queda natural das folhas. O ácido abscísico, pessoal, quer dizer, o etileno, ele é um gás. Então, ao ser formado na planta, ele vai se propagando pelos espaços entre as células e também por fora da planta. E aí você tem essa situação, ó. O etileno ele vai se passando aqui, vai se acumulando nesse entroncamento aqui da folha,
e aí a parede celular vai ficando flácida, e ao ficar flácida, com o peso da folha se rompe, e aí a folha cai. E também a banana, por exemplo, ou outros frutos, né? Seja na planta, seja fora da planta, que depende de ser climatérico ou não, e depois a gente fala sobre isso, vão responder ao acetileno, né, amolecendo, né, o etileno vai favorecer o amolecimento da parede celular e deixando assim o fruto mais tenro. Quando você pegar uma banana verde, você vê que ela é bem dura, né? Você faz força aqui, nem faz nada. Se você fizer a mesma força numa banana madura, você é capaz de esmagar a banana na sua mão. Por quê? Porque a parede celular ali ficou mais maleável, mais flexível. Os açúcares, eles foram decompostos, ficando de uma forma mais simples. E esses açúcares mais simples, na nossa língua, representam açúcares mais adocicados, dão um sabor de doce. A gente consegue perceber esse sabor doce. Se você tiver açúcares complexos, muito grandes, você não vai ter esse sentimento de sabores, de doce. Pelo contrário, muitas vezes eles vão estar ligados a alguns compostos fenólicos e vão dar um sabor cavoso, um sabor ruim, amargo na nossa boca, tá bom? Então, o etileno ele vai ser o hormônio que vai favorecer o amadurecimento dos frutos. E também nós temos os fitocromos, né, que são proteínas dentro das células que vão perceber, né, a luz, ou saber se tem presença ou não de luz. E aí algumas plantas, pessoal, e sementes, elas têm um fotoplastismo negativo ou positivo. O que é um fotoplastismo negativo? No caso de sementes, fotoplastismo negativo quer dizer que a planta, a semente, ela germina na luz ou sem luz. Tanto faz. Já o fotoplastismo positivo, a semente só germina se tiver na presença de luz. Então, isso quer dizer que essa semente, ela tem que estar no solo, mas ela não pode estar muito profunda no solo, porque se ela estiver muito profunda, ela não vai perceber luz, e aí ela não vai germinar, tá bom? E, em termos de fotoperíodo, né, de crescimento da planta, também o fitocromo vai ser importante. Existem plantas, pessoal, que são adaptadas a um longo período de luz e outras plantas que vivem num baixo período de luz. Né? Por exemplo, aqui no nosso Ceará, a gente tem o quê? Dias de quê? A variação é entre tempo de luz. A gente tem entre 11 horas e meio e 12 horas e meio de luz. Ou seja, durante o ano todo vai mudar o quê? Meia hora. Já tem países que você tem épocas que você tem 16 horas de luz e épocas que você só tem 8 horas de luz. Então, tenho amigos que moram na Irlanda, que às vezes chega lá 8 horas da noite, é dia, é de como fosse entardecer para eles. Tá lá, sol pleno, tá? Então, é mais ou menos o que acontece aqui, só que aqui é só meia hora, né? Quando tem épocas aqui do ano que o sol se põe mais tarde, né? E a gente chega quase 6 horas ali, 6 e meia, com luz ambiente. Então, as plantas também elas se adaptam a essas circunstâncias. Existem plantas que a gente chama plantas de dia curto. Uma planta de dia curto, ela precisa de pouco tempo de luz para viver. Então, se ela tiver um ambiente com pouco tempo de luz, 8 horas de luz, ela vai crescer e vai florescer. Se ela tiver uma época, né, porque onde tem esses dias mais curtos, também tem dias mais longos em outro momento do ano. Se naquela época for um dia longo, ela só cresce, mas não floresce. É o que acontece aqui, ó. Eu tenho aqui um dia, quer dizer, aqui, ó, a planta de dia curto. Eu tenho um dia longo, ó, ela não floresce. Eu tenho um dia curto, aqui, ó, pouco tempo de luz, aqui é como se fosse 24 horas, né? Uma parte de luz, uma parte escura. Então, pouca luz, floresce. Se eu tiver um dia curto, mas no meio da noite, eu ligar uma luz forte sobre ela, dar um flash de luz, ela também não vai florescer, tá?
Então, olha a percepção, né, de luz. Outro exemplo é a planta de dia longo. A planta de dia longo, ela só vai florescer se tiver o dia longo lá, 16 horas. Se ela tiver sob dias curtos, ela não floresce. Se ela tiver um dia curto, mas tiver um flash de luz, ela floresce. Tá bom? Existem plantas, pessoal, que não são características nem de dia longo, nem de dia curto. Elas são intermediárias, que é o que a gente tem aqui no nosso ambiente, porque aqui a variação de dia e noite é quase nada, é meia hora. Então, isso não tem um impacto tão grande nas plantas, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente finaliza, né? Nossa próxima aula é só correção, então eu já estou dizendo assim, boas férias, porque não tem mais conteúdo esse bimestre, tá? Então, essa é a nossa última aula de conteúdo. Próxima aula vai ser correção de atividade, correção de prova, a gente vai tirar dúvidas com vocês aí sobre avaliação e, basicamente, tchau e bênção, né? Para aproveitar as férias. Claro, com muita responsabilidade, né? Lembrando sempre de cuidados, né? Nós devemos ter, não devemos baixar a guarda, né, nesse período de pandemia.